Bom dia! Hoje vamos falar sobre a força da bravura e da valentia. O Emanuel, já te chamo aí. Oi, Alô, tudo bom? bom? Deixa Abaixar eu, um pouquinho aqui. deixa eu pôr meu fone aqui. Ai, deixa eu ver uma coisa aqui. Oi, Carol. Vamos nos ajeitando aí, Manuel. Tá tudo É, certo, teu som tá ótimo, tua imagem tá bom, também. O meu tá bom? tá bom. Tá, ótimo. Oi, Silei. Deixa eu convidar só umas pessoas aqui, Manuel. A Tudo gente bom. tem, se você quiser fazer isso também, você tem um Uhum. aviãozinho aqui embaixo, Rapaz, tem um aviãozinho, tá vendo? eu não. Eu vi, mas eu sou péssimo nesse negócio aí de. Então Eu tá, acho que eu vamos. tenho a Wipro, a Marina e a Pri e a Lu. Só. Mais ninguém aí. Legal. Bom, a gente tá. Eu vou começar fazendo uma introduçãozinha aqui enquanto o pessoal chega. Então, a ideia aqui, Manuel, é a gente bater um papo sobre cada força, tá? Então, eu estou Legal. chamando as pessoas que são especialistas em suas forças. Olha o Vitor É o aí! Vitor aí. Oi, Vitor! Saudade, Vitor. Legal. A gente está chamando assim pessoas que são especialistas em suas forças. Nada melhor do que quem conhece bem a sua força para falar dela. E aí a ideia é essa, é bater um papo sem muita regra, o pessoal vai também interagindo, fazendo pergunta. Então, o Manuel Carlos Martins, é isso? Isso. Ele fez também o curso comigo lá do CIP, o pessoal está em peso aí do CIP participando, legal. E ele me chamou a atenção, assim, até quando eu conversei com ele, ele falou para falar sobre isso, eu não teria força melhor, porque me chamou muita atenção lá mesmo, né, a tua bravura. E aí, conversando com você esses últimos dias, aí eu percebi que você é a pessoa ideal mesmo, Manuel. Então, a ideia é falar assim, como é que a bravura e a valentia, que são forças da virtude e da coragem, operam em você? Como é que você enxerga isso? E se É. você enxergava isso como uma força também, né? E isso é engraçado, né? Primeiro, bom dia para todo mundo aí, mas isso é engraçado porque desde muito novinho eu tenho essa coisa de brigar e romper os meus limites, né? Mas Uhum. eu sempre vi isso como uma coisa meio ruim, né? Que era algo que eu não conseguia domar, né? Então, quando eu era pequeno, eu tinha um apelido e depois no curso do CIP ano passado, ele voltou depois de 30, 40 anos, né? Ele voltou com clareza para mim que eu me transformava no Hulk, era alguma coisa que eu não controlava e saía fazendo o que eu achasse que tinha que fazer, né? Uhum. E eu não entendia isso. E assim, coisas tão fortes quanto na minha vida adulta, eu percebia que eu sempre buscava o caminho mais difícil. As pessoas buscavam um caminho mais fácil. Eu falava assim, cara, esse caminho aqui é mais difícil, eu vou buscar esse aqui. Né? Ninguém tenta isso, eu vou fazer desse jeito. Então, eu me machucava, né? Às vezes até fisicamente, e falava assim, segue a vida. Né? Uma coisa que é engraçada, dentista, né? Eu ia no dentista, eu sinto dor. Eu sou muito medroso, sempre me achei muito medroso. Uhum. Eu tinha medo de ir no dentista, mas aí me dava um prazer enorme de vencer a dor do dentista, né?
de ficar ouvindo lá, e ele falava assim, cara, você não quer anestesia? Não, não quero. Eu Você respirava e buscava isso. controlava aquilo. Né? E aí no ano passado, então assim, eu sempre tive essa conexão muito forte com essa coisa da bravura, sem entender, né? E o ano passado, no curso, quando eu fiz as forças de caráter, no começo, em maio, depois eu refiz em agosto ou setembro, mas no final do ano eu entendi uma coisa que para mim foi muito importante. Eu era conduzido pelas minhas forças e não as usava a meu favor, né? Uhum. Então, na verdade, bravura é a minha primeira, né? Ela é a mais forte de todas, mas eu era conduzido por ela, né? Então, eu agia, fazia, sem entender aquilo, e falava, e agia meio que instintivamente, né? Quando eu comecei a entender essa questão da composição das forças, o que elas significam, e não é uma questão de domá-la, mas sim usá-la a meu favor, né? Isso. E mais do que isso, eu te mandei, né, assim, pô, me descreve aí você, eu falei assim, cara, eu sou pai em tempo integral, fui pai velho, Uhum. com 43 anos de idade, então meus meninos têm 4 e 5, e é uma coisa que eu tenho aproveitado muito, tenho me ensinado muito, né, eu chamo, e chamei lá no curso, né, eu falava que são Bernardo e Manuela, meus mestres, eles têm me ensinado muito na vida. E anteontem eu tive um episódio que para mim foi fantástico, né? Que foi falar sobre bravura com a Manuela, de 5 anos de idade. Ela aconteceu um episódio que ela ficou com vergonha e tal, e ela não queria falar com ninguém, e, e ela veio falar comigo, né? Aí eu conversei, falei, cara, conta para sua mãe não vai fazer brincadeira com você, você pode contar para ela e tal. Ela, mas eu tenho vergonha, não quero contar para mamãe, não quero contar para ninguém. Eu falei assim, mas chama a mamãe, conta para ela, fala que você tá com vergonha, né? Uhum. Então assim, incentivando a Manuela a usar esse sentimento de retração, de vergonha, de timidez e romper esse negócio, né? E aí foi o primeiro obrigado por aconselhamento emocional que eu dei para ela, né? Ela saiu saltitante, obrigado papai, e foi falar com a Cláudia, né? Então, eu aprendi, qual é o cerne dessa história? Eu, há 2 anos atrás, eu talvez tivesse assim, o rompante de falar, isso é frescura, não faz sentido, Uhum. pode Que é ir bem se jogar, e se comum. alguém falar alguma coisa, e se alguém falar alguma coisa, você bate contra, fala assim, não me interessa a sua posição, né? Entender a força de bravura, ela age em mim de um jeito, mas como ela age na, na Manuela é outra coisa. Beijo, Lu. E aí, incentivá-la a usar essa força de um jeito que faz sentido para ela. Então, o Perfeito. compreender a força fez muita diferença para mim, né? Eu era um Uhum. cara extremamente reativo, ainda sou, ainda tenho que me controlar muito, né? Medito, me controlo, me seguro, faço caras e bocas de vez em quando. Os meninos falam assim, rapaz, você tá nervoso, né? Eu falo assim, eu tô, mas eu tô me controlando, né? Uhum. Ainda não é tão natural, mas o grande, para mim foi um marco há 2 dias atrás, quando eu consegui incentivar a Manuela a ser brava, ser corajosa, a vencer a timidez dela de uma forma suave. Que ela pudesse entender, que ela pudesse saber que ela tem aquilo dentro dela. Ela não precisava nem replicar o meu modelo de bravo, nervoso e tal, mas fazer do jeito dela, suave. E nem Né? reprimir, Eu né, acho que Manu? e nem reprimir. Então, Uhum. a compreensão da força tem me ajudado muito nesse sentido. Não só para mim, mas como para quem está em volta também. Né? Ótimo.
Perfeito. Eu vou fazer uns comentários aqui que eu acho que são importantes dentro da tua fala. Só dar um oizinho aqui para a Márcia, que chegou, a Elma, a Lu, deixa eu ver quem mais. Eliane, Stefânia. Legal. O Vitor aqui diz que tem muito a aprender com você. Bom, A gente eu teve acho. papos ótimos Eu achei legal que no ele. ano passado. O Vitor não assistiu nenhum, então isso é bem especial para ele estar aqui hoje. Mas aí, você falou assim, algumas coisas que eu venho falando aqui, mas como hoje a gente tem gente diferente, eu gosto de falar de novo. Que é uma das questões que a gente, quando a gente tem uma força, a gente não sabe que aquilo é uma força, né? Então a gente não sabe usar. E ela fica em desequilíbrio mesmo, até a gente aprender. Então é super importante isso que a gente está fazendo aqui. Conhecer cada uma delas para ver como é que elas operam e como é que eu posso fazer. Esse olhar que você teve para tua filha é fantástico. Eu tenho uma história minha, inclusive, de quando eu estava no trepa-trepa, quando eu era criança. E aí, aquela coisa de mãe, de cuidado, de socorro, né, para proteger a filha, acho que ela falou de um jeito comigo que eu me assustei. E eu era super destemida, né, segundo ela. Eu ia, me jogava nas coisas, não tinha medo. E aquilo teve um reflexo na minha vida profissional. Então, eu sou corajosa para muitas coisas. Eu saltei de paraquedas, saltei de bungee jump, eu também gosto de uma cachoeira gelada, que nem você. Né? Eu não tenho medo normalmente, mas no profissional aquilo me travou. E aí, com o tempo, eu fui entender, né, que eu tinha. Então, essa forma de você agir, né, de você entender que a tua filha ali estava manifestando algo e você ter a sensibilidade de direcionar isso para que ela não reprima, né? Porque reprimir uma força na infância pode acontecer isso, né? Você pode não conseguir acessar, porque você aprende que aquilo não é bom. Então, de repente, você, né? Você trouxe aí o histórico do Hulk, né? A bravura, ela pode ser. Camiseta, inclusive. Ela pode E passou a ser acompanhar. direcionada para uma questão de agressividade mesmo, né? Você acaba indo assim para cima e fazendo e é uma força. Então você perceber isso, né? Você mesmo falou assim, ainda tem que me controlar um pouco, mas saber dosar e é o aprendizado da força, né? Equilibrar, porque esse excesso realmente talvez a impulsividade, talvez você se arriscar demais, né? Que nem você falou que busca sempre o perigo, né? E aí tem situações que a gente não mede muito, porque se a gente gosta de perigo, se a gente enfrenta os medos, às vezes a gente pode se dar mal. Esse equilíbrio é importante aí. Eu achei interessante você falar do dentista, porque eu morro de medo, mas eu não tenho coragem de fazer sem anestesia. Eu faço até uma limpeza com anestesia, para você ter uma ideia, porque o meu dente é sensível. É Então, engraçado, e você quer ver um negócio? As pessoas hoje, né? Vocês me conheceram e tal no ano passado. Ninguém fala que eu sou um cara tímido, mas eu sou um cara extremamente tímido. Eu sempre fui muito tímido. Eu sempre fui um menino muito medroso, né? Só que eu tinha esse negócio inato dentro de mim, e assim, eu via o medo e falava assim, cara, eu não vou deixar isso me dominar. E passava por cima. E passava por cima. A timidez foi a mesma coisa, né? Eu sou um cara introspectivo, fico mais na minha do que falo e tal. E na minha época da juventude, né, aquela coisa de sair, fazer coisas, paquerar e tal, eu sempre fui muito tímido, me retraía, até que um dia eu falei assim, cara, eu vou vencer esse negócio, né? E eu comecei a trabalhar, mas sem conhecimento de que eu estava usando essa força que me ajuda a propulsionar e romper algumas barreiras, né? Então, assim, essa força ela sempre foi muito característica em mim quando eu era pequenininho. Eu queria fazer alguma coisa, eu saía fazendo, independente de quem estivesse na minha frente. Então, o pessoal brincava que eu virava o Hulk, né? A coisa de ir ao dentista, né? Sentir dor e falar, putz, que é uma anestesia. Eu falei assim, não quero, cara, eu vou dominar meu medo, minha dor e tal, né? E, inclusive com a timidez.
E inclusive nas escolhas de trabalho, de às vezes escolher as coisas mais difíceis, né? Porque as mais fáceis não tem graça. Eu gosto de romper coisas, né? Só que isso era tudo muito... Era uma avalanche, vinha por um canal emocional e às vezes sem controle, né? E compreender a força e como ela está composta dentro das outras forças, como eu posso usar para levantar forças que eu tenho mais fracas e tal, isso me ajudou muito, né? Eu costumo dizer que eu tive a clareza que antes do curso e antes de entender as forças de caráter, eu era levado pelas minhas forças, eu não usava as minhas forças, né? Uhum. Eu simplesmente era conduzido por elas e eu ia aonde elas me levassem, o que é um perigo razoavelmente grande, né? Porque você perde um pouco dessa fantasia do controle, mas de saber para onde você quer, de ter escolhas, né? Hoje, entendendo um pouquinho melhor isso, eu acho que eu faço escolhas melhor e eu tenho tentado, como pai integral, né? Ajudar aos meninos a aprenderem a lidar com isso. Bernardo, muito mais parecido comigo, ele também vira um monstrinho e sai derrubando tudo, mas ele tem começado a... Papai, vou respirar, né? Faz isso, meu filho, respira. Que graça. Né? Entendeu? Você descreveu bem o que é a bravura, né? Porque não interessa, não é a ausência de medo, mas é justamente você ir e enfrentar o medo, né? Mesmo com medo, você vai. É como que a gente se comporta diante das adversidades da vida. E aí a bravura, ela também nos ajuda a enfrentar as nossas vulnerabilidades. Então, você se colocou como desafio. Não, peraí, né? Eu sou tímido, mas eu quero vencer isso. Então, você, mesmo com todo esse lado, que às vezes as complicações emocionais, esses medos, essas crenças que a gente tem, que às vezes, que para a maioria de nós bloqueia, né? A gente não consegue sair do lugar. Você respira fundo, pega até um certo gosto, né? Pelo perigo, Sim. por isso aí. E eu achei fantástico quando você falou assim, né? Pai integral, para eu colocar ali, porque a maior, eu acho que a maior prova de bravura é isso que você está fazendo, né? Opa, agora eu vou ser pai. E ser pai não é fácil, né? Ser pai com qualidade, assim. Então, isso descreve bem, né? A pessoa com bravura não precisa ser um bombeiro, um policial, né? Ela é uma pessoa comum e ela escolhe enfrentar os desafios da vida com bravura. Muito bom. O Vitor aqui está falando que dorme no dentista. Deixa a vida me levar, também não é um bom... Como é que é? Também não é um Não é bom um bom condutor. é, Não. algum controle a gente tem que ter, né? E eu acho que é isso. Antes de entender, lógico que não é só isso, né? Mas antes de entender as forças, eu acho que eu não as usava de maneira tão racional ou tão... E não é só racional, sinto emocionalmente e tal, mas com mais compreensão fica mais fácil, inclusive, ajudar ao outro, né? Uhum. Entender que a Manuela, ela, para manifestar essa força de bravura dela, ela vai manifestar de um jeito diferente do Bernardo, né? Então, a Manuela, eu preciso puxar um pouco do físico dela para que ela coloque para fora e não guarde isso para dentro dela, né? Então que ela rompa barreiras e que ela mostre que ela tem limites e as pessoas não podem passar e tal. E o Bernardo é o contrário, né? Eu preciso falar com ele de, cara, você não pode fazer assim, você tem que se controlar um pouquinho, se segura. Se você está nervoso, bravo, quer bater em alguém, respira, vai para um quarto, pensa que bater naquela pessoa não vai ser legal, porque você vai deixá-la triste, você vai ficar triste, depois você vai e conversa com ela. Então, entender as forças tem me ajudado muito a
não só comigo, que eu acho que é mais fácil, mas a lidar com os dois pequenos, né? E Uhum. com todo mundo que está em volta, né? A entender mais as reações de todo mundo e tal. A Elma tá indo. Beijo, Elma. Beijo, Elma. Se tá conseguindo ler aí para a primeira live, tá bom. Tem gente que não consegue Eu achar tô, o pô, não tô tão texto. mal assim, não. E, Eu Manuel, acho que deu tudo certo. Já entrou certinho aqui, então não tive que fazer foi muita coisa, né? ótimo. Não, só olhar mesmo. Daí a gente fica curioso, né? Vai olhando o que tá rolando aqui e tal. A Lu também vai, que eu acho que ela tem a meditação da Megan, que ela tem todo dia. Beijo, Lu. Obrigada. Também. Legal. E a bravura, ela tem uma questão assim, porque eu, pelo menos antes de estudar as forças e saber que a bravura era uma força de caráter, eu entendia a bravura justamente como as pessoas que enfrentavam situações com coragem, né? Mas eu sempre pensava nas situações, não essas situações do dia a dia, né? Situação de perigo mesmo. Mas eu não pensava que às vezes os medos, os perigos são emocionais, né? Então, o próprio Via, ele divide a bravura entre a bravura física, que eu acho que é essa de talvez uma profissão de bombeiro, de policial, ou de você se arriscar, como eu fiz lá do paraquedas, né? Uhum. Ou a bravura emocional, que é isso que aconteceu com você, de você entender e enfrentar os teus medos e se superar. E a bravura moral, que é aquela onde você pega um objetivo ou talvez uma causa e você defende até o final, que eu acho que também se exemplificou aqui, que talvez seja o... Quem que é VM, será? Coloca teu nome aí. VM do C. Você conhece? Bom Não. dia, né? Eu falo bom Bom dia, a gente dia. responde bom dia. E essa questão de você pegar um objetivo e ir até o fim. Então, imagino que isso que você falou dos teus filhos, né? Tipo, não, então eu vou encarar isso aí e vou entender como é que isso funciona. E o aprendizado das forças é isso, sabe, Manoel? Primeiro a gente olhar para dentro de nós. Eu lembro que você fez um mapa lá de tudo que você ia fazer, né? Se comprometeu. Acho que ela anda muito junto com a perseverança também, né, Manoel? De ir até o final em uma coisa, né? Pior é que não, sabia? Ah, Assim, é. eu tenho uma coisa O Vitor, eu o acho que Vitor, o VM é o Vitor, outro Vitor Morgenstein. ah, Oi, Vitor. ô Vitor, Legal, bacana. ela para mim, né, eu talvez não seja um cara tão perseverante, né? Uhum. Se eu encontro, não é verdade isso, mas para mim tem uma coisa da integridade é mais forte, né? Porque quando eu começo a fazer alguma coisa, se ela tá nos meus valores e tal, eu sigo, realmente eu não paro, né? Isso é uma coisa que eu tenho que ponderar muito, porque muitas vezes eu saio forçando para atingir alguma coisa e tal. Agora, se eu percebo que ela, por algum motivo, por alguma clareza, né, ou eu vejo que não é um valor que me é tão rico assim, ou que por algum motivo, por alguma mudança de cenário, eu vejo que não vai ter tanto valor, eu não tenho problema com parar coisas, né? Então, eu não tenho talvez esse traço de perseverança tão forte, né? Mas Uhum. ela está muito ligada à questão de integridade, de valores e tal. Isso sim. Aí, quando mexe com algum valor meu, aí ela aparece muito claramente, né? Se eu estou fazendo alguma coisa simplesmente por gosto e coloco a me fazer por gosto e tal, putz, eu paro, começo de novo, eu não tenho essa. Eu sou muito flexível nesse ponto. Agora, quando entra na discussão dos valores, da integridade, seja moral, física e tal, e aí ela aparece, a bravura aparece muito forte. Uhum.
Eu estava lembrando do Alexandre, que veio, deixa eu só dar um oizinho para a Giz, para a Pri também, que entraram. Tá o CIP em peso aqui, hein, Manuel? Yeah. O Alexandre veio falar, que é Alexandre Magno, sobre a perseverança. E aí ele falou muito dessa coisa do propósito, né? Que para quem não tem essa força desenvolvida, quando a gente tem um propósito muito forte, a gente consegue desenvolver a perseverança. Que eu acho que foi isso que você falou, né? A perseverança dentro da bravura se manifesta quando aquilo faz sentido para você, né? E aí também costurando com os valores, precisa estar alinhado com os teus valores e tal. Quando eu falei que a bravura opera com a perseverança, no meu entendimento, né, pelo que eu ouvi você falar, eu entendi isso. Mas, na verdade, as forças, elas operam juntas. E depende da pessoa, né? A bravura se manifesta com a força da integridade, né? Então, o legal também é isso, de você entender como você usa e qual força ali pode te ajudar, de repente, até a desenvolver uma. Então, se você tem... se fosse o contrário, digamos, se você tivesse a integridade muito forte, né? A integridade poderia puxar a tua bravura. E é isso que acontece. Às vezes a gente tem, agora nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, de isolamento, onde as pessoas estão tendo que se reinventar, a força da criatividade das pessoas está subindo, porque elas estão precisando olhar para isso, né? E muitas vezes a gente tem uma força lá embaixo, né? Para quem não conhece, tem um teste das forças de caráter. Eu acho que todo mundo que está aqui, pelo que eu vi, acho que a maioria conhece. A Marina, não foi a Marina que entrou. A Ana Cristina. Ana. E esse teste, ele dá a hierarquia das tuas forças, né? De 1 a 24. Então, estão forças que estão lá embaixo. E a gente diz que são as forças ocultas, que a gente deixou esquecidinhas lá porque não precisamos usar ou porque não quisemos ativar. Mas no momento que a gente precisa, a gente consegue. E olhar para essas forças que estão lá em cima, para que elas ajudem a puxar aquela que a gente precisa naquele momento, é fantástico começar a fazer esse exercício. Então, o Manuel trouxe aqui, a primeira coisa é se conhecer, né? Entender as forças, como é que elas operam em nós. Depois, entender no outro, que é o exercício que ele está fazendo com o filho dele. Depois, um outro passo seria você começar a entender como que eu posso usar essa força de uma outra forma. Porque, às vezes, a gente tem... Você, pelo que eu entendi, você tem bem distribuída a bravura na tua vida. Mas tem pessoas que direcionam só para um negócio e esquecem do outro. Então, por exemplo, você podia ser bravo, né, no dentista ali, querendo se desafiar, só que você podia não ter essa bravura com o teu contato com os teus filhos, como você tem. E isso acontece. Então, é importante a gente também usar de outras formas. Às vezes a gente está direcionando muita energia só para uma área. E aí, como a gente sabe como ela funciona, fica fácil. Deixa eu olhar a Pri aqui. A integridade e perseverança. O Vitor fez uma pergunta de como é que eu lido com bravura e criatividade e tal, né? Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, não. Mas o que eu falei no começo, normalmente eu gosto dos caminhos mais difíceis, dos caminhos não trilhados, né? Então, se eu tenho algum problema e tem alguma solução que está pronta e tal, eu até gosto de copiar soluções, né? Mas eu normalmente fico pensando, será que tem alguma coisa diferente, nova para fazer? E não pela criatividade em si, né? Mas pela coisa do fazer o novo, de romper barreiras, de romper limites, né? Então eu acho que a minha criatividade, ela vem um pouco, né? Eu sou uma pessoa razoavelmente criativa, né? Ou criativo no sentido de buscar novos jeitos de fazer por conta disso, por querer romper barreiras, né? Se eu sei que tem um negócio que vai funcionar assim, se eu tirar daqui e colocar ali, assim, putz, tá bom, posso até fazer, mas eu vou ficar pensando em tentar uma outra maneira, né? Pelo prazer de romper uma barreira que existia, pelo prazer de romper um status quo,
algo que já tivesse estabelecido, né? Uhum. E é lógico que às vezes também eu me dou mal por conta disso, né? O Vitor colocou aqui que a Coragem de Criar é um livro. Eu tô bem ceguinha, sabe? Daqui a pouco eu vou ter que começar a fazer live de óculos. Eu já tô com aquele problema de idade, sabe? Ah, E aí eu não eu consigo botei enxergar às vezes. eu botei o meu aparelho mais para longe, né? Então ele está mais de um braço, ou seja, o meu É, braço esticou e aí ele funciona, né? é verdade, né? Eu fico tentando olhar assim, mas na verdade a gente tem que olhar assim, né? Exato. Para conseguir E eu deixei enxergar. aqui, né, de suporte. Falei assim, pô, se precisar eu meto óculos, né? Eu achei super legal essa que o Vitor trouxe da criatividade, né, da bravura, porque se você for pensar, você consegue puxar qualquer força, né? Então essa tua vontade de enfrentar desafios, de encarar, de enfrentar teus medos, você acaba, se você olhar para cada força, isso até é uma dica para você, Manuel. Você pode olhar para qualquer força que você estiver precisando naquele momento e trazer a tua bravura e colocar ela no mundo, né? Sim, Então sim. fica super legal. E se a gente for olhar assim, qualquer força pode fazer isso, né? Mas agora ficou mais claro de como que você pode fazer. E a integração das forças, né? Eu acho que o negócio do via e de entender e ler todas as forças, né? Porque às vezes também você foca só naquelas que você tem e Uhum. você esquece das que estão lá embaixo, que você tem também, né? Só que às vezes ela passa desapercebida ou você acha que você tem uma fraqueza ali. E fala assim, cara, você tem aquele negócio. Todo mundo tem criatividade, todo mundo tem perseverança, todo mundo tem bravura, todo mundo tem tudo, né? Como é que eu faço para alavancar isso? E é o que você falou, às vezes usando as suas forças maiores, né? Como é que você faz para fazer? Então, o exercício de entender essa categorização de forças de caráter, né, me ajudou bastante nesse sentido de, de conseguir olhar para o outro, de conseguir olhar para mim e falar, putz, eu preciso tomar cuidado para não usar demais isso daqui, ou usar de uma maneira que faça sentido e que não agrida o outro, né? A minha Uhum. maneira é diferente da do outro, porque o outro tem composições diferentes, que é o exemplo da Manuela, com, com a vergonha dela de falar o que tinha acontecido com a mãe e tal, né? Então, isso é interessante. Eu compreender todas as forças, mesmo que não sejam as que eu tenho mais desenvolvidas, né? Porque se eu quiser desenvolver, ou se eu precisar dela, lembrar que eu tenho isso dentro de mim e conseguir usar através dos meus maiores potenciais. Né? Isso. Eu queria só comentar um pouco sobre os filhos, né? Porque e trazer um pouco do viés negativo também. Para quem não conhece, a Marina entrou aí, Tiago, legal. Que a gente tem esse viés negativo, né? Dessa coisa de olhar para o mundo de uma maneira mais negativa, de prestar atenção nas coisas ruins que estão acontecendo, até nas nossas fraquezas antes das nossas forças. E com o filho, quando a gente começa a trabalhar com isso e ter esse olhar através das forças, muda bastante a resposta deles, né? A gente começa a encorajá-los. Então, como você falou ali, seria natural, que é o que a maioria dos pais faz, de dizer, ó, que frescura, vai lá, né? E de não olhar, não ter esse olhar atento. E a gente, o Fernando fala também da curiosidade da filha dele, que ficava sempre perguntando por quê, né? E aí ele começou a direcionar e fazer ela buscar o porquê, né? Direcionar essa curiosidade. Então tá, você tá curiosa? Vamos buscar, vai pesquisar. Uhum. E é isso que a gente tem que olhar. Às vezes, uma criança que nem a minha filha, ela é de ficar pulando o dia inteiro e dançando e fazendo. E eu em home office, né? E às vezes ela tá pulando aqui no sofá da sala e tô eu aqui fazendo reunião. E daí cachorro começa a latir tudo. E se eu dou um grito com ela, ou digo assim, escuta, não é hora de fazer isso, né? Dessa forma, sem entender que o que ela está manifestando ali é o entusiasmo, que é outra força,
eu posso cortar isso, né? Dela, essa vitalidade. Então, direcionar, olha, tô gostando de ver animação, né? Agora vamos pular lá na cama do meu quarto, alguma coisa nesse sentido, né? Para você não Sim. cortar aquilo, porque senão você acaba mostrando que aquilo é ruim e ela acaba não fazendo mais, né? E isso é legal, né? Porque você entendeu o que o outro tem, você fala do entusiasmo e tal. Como é que eu pego para fazer com que eles continuem trabalhando isso, mas que consigam me dar um tempinho, né? Então, assim, putz, os meus de vez em quando, a gente monta um tatame aqui em casa e fala assim, galera, agora é a hora de lutar judô. Vocês vão lutar, né? E depois o papai vem. Aí eu deixo eles lutando e tal. Ou, putz, vamos lavar o quintal e boto eles para gastar energia, né? E como os dois são muito diferentes, né? A Manuela eu preciso puxar para que ela se exponha mais, o Bernardo eu preciso falar com ele, cara, toma cuidado ao se expor, né? O Bernardo, quando ele tem alguma coisa, ele quer ir para cima, empurrar, fazer, é muito parecido comigo, né? E ele eu tenho que ensinar ele que, putz, ó, o papai também é assim, papai também fica muito nervoso, né? Papai respira antes de fazer as coisas. Eles, inclusive, me falaram esses dias, né? Falaram assim, papai, você está aprendendo a não bater na gente com a gente, né? Eu falei assim, isso, meu filho, estão me ensinando, né? Mas, porque a minha cara muda, né? Às vezes eu fico nervoso com alguma coisa que eles falam, a minha cara muda. Então eles falam assim, papai, você está aprendendo a não bater. Eu falei, tô, meu filho, tô aprendendo, mas vocês têm que me ajudar também, papai fica bravo, né? E eles passam a respeitar isso, né? E ele passa a copiar. Ele começou a ter os arrobos de nervosia dele, aí ele sai e vai para um cantinho dele, né? Fala assim, papai, eu quero ficar sozinho. Porque ele vai, respira, e aí depois ele volta e fala o que aconteceu. Então ele também está aprendendo, né? Com o exemplo, com as conversas que a gente tem e tal, e ele é muito diferente da Manuela. A Manuela eu preciso levantar a energia dela física e ele eu preciso abaixar a energia física, né? Entender isso é muito legal, é um exercício fantástico. Olha que graça, né? Ele, que idade que ele tem? 5? 4. 4. Ele já indo para o quarto para respirar, né? Eu demorei para conseguir minha filha fazer isso. A Manuela brinca de meditar, né? Então ela às vezes, papai, vou meditar. Porque eu medito e tal, às vezes eu estou no meio deles e estou meditando. Esses dias ela chegou, o Bernardo começou a pular e ela falou assim, Bernardo, deixa o papai, ele está meditando. Aí ele falou assim, ele não tá, ele está dormindo, né? Aí ele ficou olhando assim para mim, olhando para mim. Eu falei, meu filho, papai está tentando meditar. Depois eu falo com você. Aí, Manu, ele está meditando mesmo. Então, eles veem, né, e às vezes percebem que logo depois disso, eu estou mais suave, eu estou mais calmo, eu vou fazer as coisas com eles. Então, eles têm, eu acho que têm entendido que isso funciona, né, o respirar, o meditar e tal. E é muito engraçadinho ver a Manuela. Às vezes ela senta, bota o bracinho assim, faz... Oh, meu Deus. Vou meditar um pouquinho. É o exemplo, né, Manuel? Não tem coisa melhor que o exemplo, né? A gente, às vezes, fica tentando aplicar algumas coisas, mas se a gente não faz, não adianta, não tem tanta força, né? E eles são uma esponja. Eles são uma esponja. São meus mestres. E às vezes também tá tudo bem, né? Eu achei legal, assim, de você mostrar, a gente conversou isso aqui com a Raquel Guiotti na live sobre a gratidão, né? E da importância da gente mostrar para os filhos a nossa vulnerabilidade também, que a gente não é perfeito, que eles vão ter momentos que eles também vão entrar em vulnerabilidade e tá tudo bem, né? Se eles errarem ou se eles ficarem tristes. Então, você mostrar que você está nervoso, né? Nomear esse sentimento. A gente não aprende sobre emoções, né? Na escola, a gente não sabe. Então, nós adultos não temos esse preparo, a gente teve que buscar. E agora a gente está vendo a necessidade de se ensinar desde a infância. Isso, tudo bem
ficar com raiva, não tem problema. E nomear esse sentimento para a criança, né? Fazer ela enxergar, ó, o que você está sentindo é raiva. E o que você pode fazer nesse momento de raiva é, né? Aprender a direcionar a raiva para uma respiração, ou para uma coisa. Eu lembro que uma época aqui em casa, só um pouquinho, que eu lembrei de uma coisa que eu fiz com meu filho, que foi de direcionar essa raiva, né, e tal. Daí ele disse, eu queria bater, né, ele começou a dar soco na parede e machucar a mão, né. E daí eu falei, escuta, o que você acha de uma luva de boxe? Se quer bater, bata, vou te dar. Comprei um saco, né, a luva, e ele batia lá, né, direcionava aquela raiva de uma forma que não se machucasse, né. Sim. E a criança, ela precisa aprender, né, eu posso sentir, mas eu não posso me machucar e nem machucar o outro, né. Nem machucar o outro. E tem uma coisa que eu acho que entender as forças ajuda, entender esse movimento, mas a gente também precisa de tempo para fazer isso, né? Quando eu te coloquei pai integral, né, é porque eu tomei uma decisão que, lógico, por uma série de fatores, né, de ter uma estrutura já montada, ter sido pai com 43 anos de idade, né, eu tomei a decisão que eu vou ficar mais disponível para eles do que para o trabalho, por exemplo, né? Então, isso tem feito uma grande diferença. Há uns meses atrás, no final do ano passado, eu fui deixar os meninos na escola e eles passaram aí não mais em período integral, mas sim só na parte da tarde. E aí o Bernardo chegou brigando, gritando, jogando mochila, brigando com professora, empurrando o colega. Aí eu falei assim, gente, traz ele de volta, por favor. Aí peguei ele e falei, cara, desse jeito não pode ficar aqui, né? Se você tá tão nervoso assim, vamos para casa. Você quer me falar alguma coisa? Não. Você quer? Não. Tá bom. Eu falei, cara, então vamos para casa. Aí a gente veio para casa. No meio do caminho ele falou assim, papai, quando eu fico com muita fome, eu não consigo me controlar. Eu falei, entendi, meu filho. Então, quando você perceber isso, fala, né? Que eu quero almoçar, tô com fome, né? Aí a gente veio para casa, dei almoço para ele e tal, ele comeu, aí ficou mais tranquilo, falou assim, eu quero ir para a escola. Eu falei, mas você tá bem para ir para a escola? Ele falou, agora tô. Eu entendi que quando eu fico com fome, eu fico assim, bravo. Eu falei, então tá bom, meu filho. Aí levei ele para a escola e tal. Se eu não tivesse esse tempo, né, para gastar, entre aspas, ou investir, talvez ele não tivesse essa condição, porque na escola alguém ia fazer alguma coisa para ele ficar quieto, né? Ou ele ia comer e sem perceber que aquilo fez ele ficar nervoso. Uhum. Então, já teve outros dias que ele acorda meio mal-humorado. Hoje ele acordou extremamente ranzinza, né? Parecendo um tio velho, né? Aí eu falei, cara, você deve estar com fome. Ele, tô com fome. Eu falei, então come, depois a gente conversa. Aí ele foi, comeu. Aí já subiu, falou, papai, vou brincar de não sei o quê. E tal. Eu falei, tá bom, meu filho, depois eu vou lá e falo com você, né? Então, ter esse tempo para entender as coisas é fundamental, né? Ter tempo para entender as forças, ter tempo para ver qual é o reflexo no outro, ter tempo para poder entender como fazer com elas dentro de si. E é duro porque o mundo hoje é muito doido. Eu, graças a Deus, tomei a decisão consciente e com possibilidade de dar mais tempo para essa educação emocional deles, e que está sendo minha educação emocional também, né? Do que para o trabalho, por exemplo. Então, por isso que eu até coloquei o pai em tempo integral. Consultor, mentor de projetos e outras coisas, eu faço part-time quando dá. Aham. E você falou em tempo, né? Eu acredito que é escolha, né, Manuel? Porque a gente tem tempo para o que a gente escolhe, não, assim, não deixando de lado ou criticando as outras mães, porque eu sou uma mãe que trabalho e educo e tal, e gostaria, né, de priorizar mais,
Isso foi uma escolha que eu fiz nesse momento e por necessidade e por, né, pelo foco da minha vida agora. Mas eu acho que é importante a gente pensar nessa questão, porque tempo, tem tanta gente que leva uma vida louca e que consegue educar os filhos de uma maneira bem bacana, sabe? Então eu acho que é prioridade, é o olhar. Então eu vou olhar mais para isso, né? E a gente consegue quando faz várias atividades ao mesmo tempo também. A Sim, Raquel entrou aqui e a Cirlei fala: você estava com atenção a seu filho, né? Muitos pais estão com a cabeça no trabalho. Essa é uma questão. E não tem essa sensibilidade. Então, às vezes, tudo bem você. Às vezes não, na maioria das vezes, tudo bem você trabalhar, tudo bem você ter a educação dos filhos, mas precisa ter esse olhar. E aí que tá, né? Quando você fica no automático e com outras preocupações, e aí tem coisas que podem te ajudar a ter esse olhar mais focado, que é o mindfulness, né? Tem bastante gente que sim, leva a vida bem acelerada e que pratica o mindfulness e consegue ter a atenção, porque o mindfulness nada mais é do que a atenção plena ao momento presente, né? Então, o que eu estou fazendo agora é o que importa. A Raquel trabalha com criança, é aquela que eu falei que a gente, né, que eu comentei aqui, uhum. que a gente tinha conversado, né? Ela coloca aqui, amo ver pais que trabalham. Peraí, Raquel, que tá sumindo o teu negócio, que eu acho que é o último. Tu consegue ler aí? Ah, eu consegui ver Trabalhando para aqui. educar os filhos de uma nova maneira. Mindfulness é a chave para mim. Então, o Manuel, ele é É, pai em tempo integral, Raquel, ela que chegou depois. E ele tem a atividade dele, né? Mas a prioridade na vida dele é essa. Legal, Manuel. e, e o aprendizado com eles é fantástico. Eu tenho aprendido mais do Sem que dúvida. ensinado e eu tenho certeza que eles vão aprender mais do que eu, ou pelo menos mais direcionados, né? São momentos Uhum. diferentes e tal. Então, eu digo e repito, eles são hoje os meus grandes mestres, eles me ensinam um monte, né? E eu estou ensinando, eu tô aprendendo ao ensinar para eles também, né? Então isso é uma Isso. troca assim que é fantástica. Essa troca é espetacular. E são seres de 4 ou 5 anos que já são inteligentes, que já têm uma constituição emocional, né? E que muitas vezes a gente não pensava nisso, né? Fala assim, cara, não, é só uma criança e tal, manda lá e tal, empurra que ela faz, que ela vai, faz e tal, né? Uhum. Tem toda essa constituição cognitiva sendo feita, emocional sendo feita. Então, putz, a gente ajudar nisso é muito prazeroso, né? Eu fico extremamente feliz de poder fazer isso e com mais ferramentas do que eu tinha até 2 anos atrás, né? E será que se você não tivesse essa força lá em cima, você conseguiria, Manuel? Se não tivesse a bravura lá em cima? Eu não sei, né? Assim, eu acho que tem um equilíbrio como um todo. Eu acho que eu comecei a entender mais esse equilíbrio, né? Que as minhas principais forças passam por bravura, amor, generosidade, integridade e agora não me lembro qual a outra, né? Elas se compõem muito bem, né? E essa tipificação, né, ou essa coisa de romper barreiras, para mim é muito importante. Eu gosto muito disso. Mesmo que seja romper barreiras só para eu saber que eu rompi, né? Uhum. Então, mas eu acho que tem outros jeitos, né? Esse é um jeito que funciona muito para mim, É isso né? que eu ia falar. Esse é um jeito que funciona muito para mim. Então, para mim, essa é uma composição que funciona muito bem. Mas eu conheço pessoas que têm outras composições que também funcionam muito bem, né? Então, putz, com certeza eu seria diferente, né? Mas é a composição do todo, né? Então eu fico
Eu até quero fazer de novo o teste agora do VIA, porque com certeza tem mudanças e tal, né, ao longo do tempo, né? Mas essa ainda é uma das características muito fortes minhas. Eu tenho um prazer muito grande por romper coisas, por fazer coisas que eu acho difícil, né? Eu sou um medroso, né? Você fala assim, pô, você tem bravura, e eu sou um medroso. Sempre fui. Eu sempre fui um menino medroso, tinha muito medo de tudo e tiro prazer de esticar essa barreira do meu medo, né? Esse é o grande barato que eu tenho. Eu acho que você tocou num ponto, né? Eu fiz uma provocaçãozinha, na verdade, porque qualquer um pode conseguir com a sua composição, né? Gostei que você falou da composição das forças. Basta a gente direcionar o olhar para o que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero hoje priorizar a educação dos meus filhos. Olhe para dentro de você, que forças que você tem e como é que você pode fazer isso. O Manuel, através da bravura, do amor, da generosidade, da integridade, conseguiu fazer. E você também vai conseguir de outra forma. E isso para qualquer objetivo que você tenha na vida. Basta você direcionar o olhar para aquilo e querer fazer aquilo acontecer, né? E da tua forma você vai conseguir. Então a gente fala muito aqui de que não tem uma força melhor, uma força pior, né? Todas são importantes. E você conhecer e utilizar, por exemplo, às vezes a pessoa que tem a generosidade muito aflorada, ela acredita que ela não consegue alcançar metas, né? Porque ela é muito, não consegue alcançar metas, não consegue fazer dinheiro, porque ela é muito generosa, ela acaba dando muito, né? Gratuitamente, assim. E aí, se ela usar essa generosidade justamente com o foco, né, com o olhar no financeiro, ela vai conseguir fazer. Então esse Sim. olhar, né, é a gente conseguir entender como é que elas operam e como que eu posso fazer para isso funcionar a meu favor, como você fez, né? E aí, Manuel, a gente está se encaminhando aqui para o final e eu queria que você desse uma última dica aí para as pessoas entenderem como que elas podem usar a bravura nesse momento aí de isolamento aí que a gente está. Eu acho que Ou como é que elas a podem desenvolver. incerteza, Tá. a incerteza gera muito medo, né? A incerteza gera muita angústia, né? E a gente está num momento extremamente incerto, né? Que assim, a gente não sabe de verdade o que é e a gente fica em casa e sai de casa, o que vem por aí em termos de hecatombe econômica, né? Por conta da desaceleração toda da economia e tal. Agora, se a gente não estiver bem, não tem jeito, a gente vai sofrer muito mais, né? Então, acho que eu ia falar sobre bravura nesse momento, né? O que para mim funciona muito bem, eu aprendi que expandir os meus limites, né, me gera coisas que são valorosas. Aprender a fazer de novos jeitos me gera coisas que são valorosas e eu tiro prazer disso. Para mim é razoavelmente fácil porque eu tiro prazer disso, né? Mas eu acho que assim, com o nível de incerteza que existe, com o nível de medo que o que cada um pode estar sentindo, né? Eu acho que tem que fazer uma avaliação. Minha sugestão é fazer uma avaliação mais racional de o que pode acontecer, quais são os prós e contras, e de forma cautelosa, respeitando a sua individualidade, respeitando quem está em volta de você, né? Tentar tomar alguma ação no sentido que você veja que é melhor. Né? Vou voltar para o exemplo bobo da minha filha, que aconteceu alguma coisa que ela falou assim, papai, é segredo, não pode contar para ninguém, nem para o vizinho e tal, que eu fiquei com muita vergonha e ela não queria contar nem para a mãe. Né? E eu falei assim, cara, a Cláudia, a mamãe não vai te sacanear por conta disso, ela não vai fazer piada com você por conta disso. Se você chegar para ela e falar, olha, mamãe, estou com vergonha porque aconteceu isso, eu fiz assim, assado, né?
ela vai te ajudar. Então, muitas vezes, talvez agora eu tenha chegado na resposta do que você me perguntou. Eu acho que talvez a bravura seja reconhecer os seus medos e saber, né? Porque a minha sugestão para ela foi: coloca o seu medo, coloca a sua timidez, a sua frustração do que aconteceu para a mamãe, porque ela não vai te magoar com isso, tá? Ali estava num ambiente extremamente controlado, né? Que era a Cláudia, que tem um carinho muito grande pelos meninos e tal. Mas quando a gente pensa nesse mundo de hoje, eu acho que a gente ter clareza dessas assumir as fragilidades que a gente tem, ajuda a que as pessoas que querem nos ajudar ou que querem nos dar sugestões cheguem mais próximo, né? E só precisa se blindar ou se preparar, né? Porque você também está abrindo alguma fragilidade, talvez você tenha que fazer alguns testes, né? Então, assim, assumir fragilidades para mim foi um negócio que me ajudou muito. Mas é lógico, tem que tomar um certo cuidado com aonde se faz, como se faz, né? Então, eu acho que a bravura nesse momento, para mim, ela faz o sentido nisso, de entende seus medos e, cara, como é que eu faço para fazer alguma coisa que diminua esse medo que eu tenho? Como é que eu me exponho? Como é que eu ganho a confiança do outro? Como é que eu me preparo para sair desse cenário que a gente está, né? Sem ter que ficar enclausurado e me fechando, porque se a gente se fechar dentro do medo, com certeza a consequência vai ser pior do que se eu conseguir me abrir, me expandir, pedir ajuda, né? Achar algumas pessoas, alguns pontos de apoio para pedir ajuda e tal. Você falou uma coisa super importante aqui, que até a Marina vai falar sobre prudência na sexta-feira, sobre a força da prudência. E você conseguiu juntar a prudência com a bravura, que é uma coisa difícil, né? Sim. Porque o bravo, ele se joga, o prudente, ele, né, às vezes segura. Então, você entende, o que você colocou, assim, que você precisa entender a situação, né, ter um olhar, que aí vem a perspectiva para todos, pontos fortes, fracos daquilo, que eu vou fazer ou não, analisar, planejamento, enfim. Mas aí, assumir as fragilidades, o medo, mas apesar disso, enfrentar. Então, você consegue trabalhar com esse olhar, né? E eu acho que isso também é uma prova de que você avançou aí no seu trabalho com as forças, né, Manuel? Porque pelo que você falou no início, você era meio impulsivo, né? Às vezes até inconsequente. E agora você está sendo um pouco mais prudente. Então, você está trazendo essa força para te ajudar, né? Aqui o Vitor dizendo que adorou, a Raquel também, que legal essa questão de você mostrar suas vulnerabilidades. Aqui o João, que eu acho que deve ser teu conhecido, João, gostou muito de te ouvir, né? Seus pensamentos, sei lá. Legal, gente. João Elias de Recife, é você, João? João, deve ser, porque eu não lembro de nenhum João. O Vitor aqui, obrigada, parabéns pela iniciativa. Bom, gente, então, Manuel, eu agradeço muito, foi muito gostoso, né? Eu queria estar aí nesse cenário aí dessa chácara agora, batendo esse papo, mas aí, por enquanto, não é possível, né? A gente faz o que pode. Foi bem legal. Obrigada mesmo. Foi um prazer, foi mais fácil do que eu imaginava, né? Fala, chefe. É o João Elias, lá de Recife. Grande abraço, cara. Então, assim, para mim foi um prazer falar com vocês, né? Falar com você e poder ver algumas pessoas aqui entrando e tal. E foi muito mais gostoso, né, do que eu imaginava, no sentido de... Foi mais fácil. Tecnologicamente foi mais fácil ainda, né? Eu achei que ia ser uma complicação esse negócio de botar live, ligar o... mas foi muito... E foi muito gostoso poder falar disso e poder reconhecer esse avanço que eu fiz, como você falou, né? Esse avanço e que eu tenho percebido no dia a dia com as crianças, e falar disso me mostra que eu estou no caminho certo, né? Então, para mim,
foi uma grande aula de eu perceber tudo que eu estou fazendo. Então, assim, foi quase uma prova, né? Uma provinha de falar assim, opa, estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso, né? Saio daqui mais consciente do que eu entrei, de todo esse Manuel, trabalho que eu temos tenho 8 feito. Então, é segundos. muito legal. Beijo. Beijo grande. Beijo, gente. Valeu.